Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui, mais uma reflexão com você. Eu sou o Luiz, missionário Canção Nova. Eu sou Niceia, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos. Que bom. Antes ainda de a gente começar, a gente pede que você se inscreva lá na nossa página do Facebook, né? Aí toda semana nós vamos ter uma reflexão. Eu quero agradecer, né, todas as visualizações, né, bem, as pessoas que estão assistindo, que estão inteirando com a gente, que estão até felizes porque tem uma possibilidade de partilha de palavra, né, Nil? Como nós somos missionários, não estamos podendo viajar, então a nossa imagem, a nossa voz, a nossa fala viaja até você através dos meios de comunicação, através da internet. A reflexão de hoje, se quiser pegar com a gente, é o Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 30. 8, João 8, 30. Amém? Depois aí você vai pegando. Então aqui Jesus estava numa conversa forte, né? Uma discussão entre os fariseus. Então, lá no começo dessa palavra, Jesus vem dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Aí eles estão falando: mas você está dizendo de você mesmo, e o seu testemunho não tem muito valor. Aí Jesus vai dizer que ele só fala a vontade do Pai, que ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele e o Pai são um, então um dá o testemunho do outro e é forte. E aí chega nesse ponto do versículo 30, que é o foco da nossa partilha de hoje, né, Nil? Que nós estamos dizendo: tendo proferido Jesus essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: eu, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Em verdade, eu vos digo, eu repito, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós queríamos refletir nessa partilha com vocês, justamente sobre essa palavra. O que é ser um homem livre, uma mulher livre em Deus? De repente nós estamos vivendo situações, infelizmente vivemos em situações nessa pandemia, de que um não suporta ficar 24 horas com o outro dentro de casa. Tem pessoas que estão escravas dentro de casa. Tem pessoas que estão presas dentro de casa, não só com medo do vírus, não só por conta da situação trágica, que nós no Brasil começamos agora a entender o que é esse coronavírus. Infelizmente estamos chegando próximo ao pico disso. Mas independente desse mal que nos impede de sair de casa, tem muitos males que nos escravizam. Jesus é muito claro quando ele fala aqui, né? Aos judeus que creram nele, ele falou para aqueles que creram nele. Aqueles que não acreditam, não tem como, a palavra de Deus, aqueles que não acreditam em Jesus, ela não tem sentido, não tem valor, não tem peso. Mas para aqueles que creram, Jesus falou: se permanecerdes na minha palavra, não foge da minha palavra, não entra com outras retóricas, com outras palavras, com as palavras mundanas, com as palavras bem organizadas, com as palavras que são orquestradas pelo mundo. Não. Se permanecer na minha palavra,
Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus foge da palavra de Deus, ele já está começando a cair nas garras do dono desse mundo. E Jesus vai dizer aqui, né? Permanecer na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Jesus clama nesse tempo por discípulos que creem na sua palavra, que acreditem nele. Discípulos de coração, discípulos verdadeiros servos de Deus. E como está se perdendo muito essa posição de ser um servo de Deus, de servir a Deus, permanecendo na palavra de Deus. Tem muitos que, mas eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, mas quando chega para o estudo da palavra, ser dirigido pela palavra, aí já se perde todo. Aí Jesus vai dizer assim: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos verdadeiros. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. São Paulo vai dizer: a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade liberta. Então, se existe situação melhor do que agora de estarmos com a qualidade do tempo que a gente não tinha, agora é o momento de viver verdade, de viver transparência, de ser um discípulo, um servo. Eu ouso dizer que essa pandemia está formando servos verdadeiros. Eu ouso dizer que aqueles que eram mais ou menos servos de Deus, eram levados, conduzidos, desculpa dizer, mas pela força do trabalho. Muitos aparecem quando tem um retiro, muitos aparecem quando tem uma atividade, uma pizza, um lanche, alguma coisa assim. Quando é para o momento de oração, não tenho tempo, não vai dar, não tem jeito. A fome da palavra forma o servo de Deus. Aí ele vai dizer de liberdade, né? Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus foi no cerne da situação, no cerne daquela colocação, porque Deus vê o coração. Jesus sondava os corações. Jesus sonda os corações, né, Nil? Nesse momento está sondando o seu coração, irmão. Seu coração, irmã. E sondando o coração daqueles homens que eram mais... viviam a sazonalidade, a palavra que está se usando muito hoje, né? Da fé. Se é importante, então hoje eu estou firme porque eu estou aqui no culto, no outro dia eu estou lá embaixo. Então uma sazonalidade de fé, hipocrisia. Jesus conhecia o coração dos hipócritas. E ele respondeu: em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Muito forte isso, né, meu? Se entrega ao pecado é seu escravo. Como o homem que se entrega à bebida é seu escravo, se entrega às drogas é seu escravo, e bebida e droga e cigarro e essas coisas todas são vícios, e vícios não é de Deus, não são de Deus, escraviza o homem. E como o homem que está no pecado da fornicação, do adultério, né? O pecado da dureza de coração, da falta de perdão, da falta de amor, um homem que despreza o outro, pecado, são escravos dele. Escravos dele. Como a gente atende pessoas, como a gente escuta as pessoas dizer: eu não posso perdoar, eu odeio aquela pessoa. E parece que as pessoas gostam, elas gostam de sentir raiva, de estar no pecado, porque o pecado é uma fruta boa, é um manjar bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém caía na tentação do pecado. A maçã, ou sei lá que era maçã, a fruta que demonstra uma fruta bonita do centro do Éden, era linda, prazerosa, convidando para morder. Então aqui Jesus está dizendo:
todo aquele, em verdade, quer dizer, isso aqui, em verdade, é Jesus testemunhando de fato. Aqui existe, em verdade, um juramento de Jesus, a palavra, eu confirmo a minha palavra, é isso mesmo, todo aquele homem, mulher, que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu me lembro lá atrás, do começo da renovação, né? Tem um livro de Regis Castro, se eu não me engano, chama O Terço da Libertação. Ele se inspirou nessa palavra para criar um terço que deu... O livro, na verdade, era um livro que era fininho, ele foi engrossando, era um livro de testemunhos de quem rezava esse terço, da libertação que conseguia. E o terço era assim mesmo, né? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. As contas grandes é essa, olha, quer aprender? Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. É essa palavra. Aí, nas contas menores, né, no lugar das Ave-Marias, Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Então, é já nessa reflexão uma oração que deixamos para você fazer. O que precisa hoje esse homem que Deus chama? E se você está sentado aí para ouvir, alguém te convidou, alguém mandou o link da nossa reflexão, eu mesmo posso ter mandado para você, nós, é porque Deus queria que você ouvisse isso. E se eu estou falando isso, e você está aqui do meu lado com a mesma palavra, porque Deus quer que nós vivamos isso, porque não dá para falar e não viver. Não dá para falar e não viver. Então, a palavra é muito forte. Se, portanto, o Filho, vou colocar Jesus, vos libertar, ele que estava falando, né? Então, ele poderia falar assim, portanto, eu vos libertar, você será verdadeiramente livre. Quem liberta é Jesus. Jesus quer libertar de todo o nosso medo, de tudo que nós estamos vivendo hoje, né, Nil? Principalmente da nossa vida, né? Se Jesus nos libertar, serei verdadeiramente livre. Luiz disse, é Jesus que nos liberta. Do quê? Do nosso medo, da nossa maneira de ser, das nossas seguranças, das nossas dificuldades, da nossa história. Nós precisamos verdadeiramente ser libertos por Jesus espiritualmente, para que a gente possa crescer e viver a vida que Jesus tem para nós. A vida de paz, a vida de amor, a vida de... Apesar de toda essa loucura que está no mundo, você sentir paz, porque você confia naquele que libertou você, Jesus. Esse nome tem poder, existe até uma música assim. Então, você precisa ter esse encontro com Jesus, de ter a graça de pedir para ele, Jesus, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Porque nós precisamos. O Luiz falou da maçã lá, né, do Éden. Era a única situação que nos prendia a Deus para que a gente não fizesse as coisas erradas. Mas nós quisemos essa liberdade, o livre-arbítrio. E aí a gente se distanciou de Deus. Por isso que nós precisamos centrar a nossa vida em Deus, para que Ele nos torne verdadeiramente livres do pecado, das coisas erradas, das coisas que nos fazem ficar triste, das coisas que nos fazem não querer viver bem ao lado do outro. Tudo isso só pode ser Jesus para mudar a minha e a sua vida, né? Isso mesmo. Então, essa palavra traz algumas reflexões que você pode até fazer o estudo dela daqui a pouco.
Pega um caderno e anota o que Deus está falando com você através dessa palavra, João 8:30. Sim. É rico. Eu comecei a pensar aqui, né? Antes de, quando Deus me deu essa palavra, já foi ontem que Ele me deu essa palavra. Mas ontem nós fizemos uma live com o nosso pessoal da pastoral e resolvemos fazer a gravação somente hoje. Mas veja, primeiro, verdade. Permanece na verdade, conheça a verdade te liberta. O pecado, a mentira ela vai criando raízes, ela vai criando situações enganosas, armadilhas, que a própria pessoa cai, ela mesma acaba se entregando, porque o mal quer isso. Ele constrói castelos de mentira, depois ele vem e derruba tudo, e destrói quem está dentro, e você está dentro, ele não está nem aí com você. Por isso que nós temos que permanecer na verdade. Ela nos liberta. Do que você precisa ser liberto hoje? O que Deus precisa fazer no seu coração e arrancar das entranhas do seu coração esse pecado que te escraviza, a falta de perdão que você não dá, ou perdão que você também, além de não dar, você não se perdoa também. Tem gente que vive escravo dela mesma. Nossa, eu errei, eu pequei, não devo ter feito isso, eu sou uma má pessoa, o que eu estou fazendo nessa vida? Não. Conhece a verdade, que a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, que caminho que nós estamos percorrendo nessa vida? Quais são as nossas verdades? Porque tem a minha verdade, a verdade da Nil, a verdade do outro, de todos, cada um tem a sua verdade, mas e a verdade absoluta que é Jesus? Onde ele está? Conheça a verdade. No segundo momento, né, é o pecado, ser escravo do pecado. Não dá para ser livre estando no pecado. Não dá para ser de Deus estando no pecado. Não dá para servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro. São reflexões fortes. E depois ele vem dizendo, né, que o mal, né, o escravo não fica na casa para sempre. O mal não fica para sempre na sua casa. Porque o filho fica. Você foi batizado. Você é filho de Deus. Você é um templo do Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer, se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele está em nós, Ele está conosco. Teve até uma reflexão que eu coloquei aqui, né, para mim partilhar com vocês. O que é ser livre em Deus? Não é ser livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser. Essa é uma liberdade. Existe a liberdade, a libertinagem, e a irresponsabilidade das suas liberdades, dos seus sims, quando deveria ser não, do seu silêncio, ao invés de gritaria, de xingo, de murmuração, de medo, de acusação, né? Cuidado quando você coloca o dedo em direção ao outro, primeiro porque sempre dizem que tem 3 em direção a nós, mas não só isso, com o dedo em direção ao outro está fazendo o mesmo papel do demônio, que é o grande acusador. É ele que vai estar lá na balança da vida, quando a gente for prestar no juízo final, no juízo de Deus, ele vai estar lá, mas esse cara fez isso, mas aquela fez aquilo, mas ele não presta, ele foi por esse caminho, ele errou aqui, lá vai mostrar a nossa miséria. Se, portanto, o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Ser livre em Deus é ser capaz de viver em intimidade com Ele, amando-o acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é ser livre em Deus. Colocar Deus acima de todas as coisas, viver uma intimidade com Deus. Não, Deus lá não existe mais aquele Deus, o Senhor dos Exércitos, Javé, o Libertador, o que... Não, é Deus. Jesus veio e ensinou como? Como rezar? Pai e nós. É um Deus Pai, que ama tanto que deu seu Filho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. É uma reflexão.
uma reflexão. Como que você está se amando? Se ama, irmão, se ama, irmão. Deus sobre todas as coisas. Coloca Deus na sua vida, coloca Deus à frente de tudo que está acontecendo agora. Coloca Deus, ame a Deus com intimidade, fala com Ele, entra no seu quarto, fala com Deus, Ele vai ouvir você. Daí, Ele ouvindo você, Ele vai te fazer uma pessoa melhor, você vai se amar, aí você vai poder amar melhor a sua esposa, né? As pessoas que você convive. Uma vez que se alguém estiver presa ao pecado, não há condições de viver dessa forma. Quem está preso no pecado, e tem gente que tem pecadinho de estimação, alimenta ele todo dia. Todo dia alimenta o pecado de estimação. Ou é pela porcaria que você abre no celular, na internet. Você tem que ver aquela porcaria, para não falar outra coisa. Desculpa a expressão. Mas é escravo. Então, se alguém estiver preso ao pecado, não tem condição de viver liberdade em Deus. Então, uma reflexão. Que homens devemos ser? Que santidade de vida. Meu Deus, né? Está na hora da gente acordar para a vida. Essa pandemia que está matando muita gente, que está levando muita gente a uma depressão profunda, ansiedade profunda, porque está dentro de casa e não fala com Deus. Não tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Desculpa, mas tem muita gente já morrendo com saúde, sem Covid. Então não dá. Porém, como diz a palavra do Senhor, né, que nós lemos aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhece a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Então, para que uma pessoa possa experimentar a maravilha do que é ser livre em Deus em todos os sentidos, livres para fazer o certo, livres para amar da maneira correta, livre para perdoar e liberar perdão. Não adianta eu perdoo você, não quero nunca mais olhar para a tua cara. E quando a pessoa vem pedir perdão para você, você não libera. Ou então, está tudo bem. Mentira, não está tudo bem coisa nenhuma, você não teve coragem de perdoar, desculpa dizer. Eu te perdoo sim, você magoou, olha, aconteceu isso, tudo, mas em nome de Jesus eu te perdoo. Coragem, discípulo verdadeiro, que conhece a verdade, e a verdade liberta. Né? Então, livre de fazer o certo, de amar, livre de perdoar, dentre outras muitas coisas. Basta tão somente entregar a vida a Jesus, o único Salvador. É isso, o segredo está aí. O segredo de viver livre em Deus é entregar a vida a Jesus, o nosso único Salvador, e que nos livra e nos livrará da condenação eterna. Né? Então, a condenação eterna que a gente tem que se preocupar com ela, vivendo bem hoje. Ser livre hoje. São Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Eu vou repetir, para que sejamos homens e mulheres livres, que Jesus vos libertou. Está lá, Gálatas capítulo 5. Nós queremos pedir agora, Senhor, na moção do Teu Espírito, que o Senhor venha, Senhor Jesus, agora libertar cada irmão, cada irmã que está conosco nesse vídeo, que eu não sei o dia, eu não sei que daqui a um ano alguém vai assistir, mas não importa, o Senhor é o Senhor do tempo. Por isso, Senhor, nós queremos pedir agora com o poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha libertar, Senhor, tornar livres quem estava e está escravo de si mesmo, escravo do pecado, do ódio, do rancor. Vem, Senhor Jesus, com Teu poder agora, alcançar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor, e dê a elas a libertação. Faça-se, Senhor Jesus, conhecer na vida delas. O Senhor mesmo me dá uma visão agora de quantas correntes estão sendo arrebentadas agora. Tantas pessoas que há anos arrastam correntes de ódio, de raiva, e caíram em depressão, estão sofrendo.
A visão que eu tenho é que o Senhor está destruindo todas as correntes, tudo aquilo que te escravizava, minha irmã, tudo aquilo que levava você a uma vida infeliz, de desesperança, de medo. Sim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor está entrando nos corações agora e libertando com a sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu não quero mais ser um homem que se entrega ao pecado. Diga isso para Jesus. Eu não quero mais ser uma mulher que se entrega ao pecado. Porque se entrega ao pecado, então não conhece a verdade não liberta. Muito pelo contrário, o pecado escraviza. Sim, Senhor Jesus, derrama do teu sangue agora. Lava com o teu sangue, Jesus. Todo aquele irmão e irmã que está nos assistindo agora. Não é só uma reflexão, Senhor, também é um momento de oração. Somos missionários. Mais de 35 anos que nós oramos pelas pessoas e não podemos deixar de orar por você agora. Dá o seu passo de conhecer Jesus. Fala com Deus. Deus vai escutar você com toda certeza. Te pedimos isso de coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Pedimos pela força do Espírito que nos conduz, que nos inspira. Pedimos pela poderosa intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Pedimos para que ela mesma venha tocar no nosso coração e nos dá, Senhor Jesus, a libertação que nós necessitamos para o dia de hoje. A libertação, Senhor Jesus, de todos os males que tem assolado a nossa casa, tem assolado a nossa família. Amém, Deus? Nós pedimos que Nossa Senhora venha, como mãe que luta pelos seus filhos, que ela venha mostrar para você tudo aquilo que precisa hoje ser liberto verdadeiramente, para que Jesus invada e cuide da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que você tem pedido a Deus. E neste momento que nós estamos rezando, você foi falando com Deus. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto e nos dê a vitória, junto com o sangue de Jesus, libertos na cruz, onde Jesus nos deu toda a sua vida, para que sejamos verdadeiramente livres. Amém. Que nesta Ave Maria, que nós vamos rezar agora, realmente Deus invada a sua vida, seu coração, sua história, e te faça um homem e uma mulher verdadeiramente livre. Verdadeiramente feliz em Deus, livre em Deus. A liberdade que vem de Deus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus falou no seu coração hoje. Pedimos que Ele se levante na sua vida. Que quando Deus se levanta, o mal se afasta. Quando Deus se levanta, Ele apresenta Jesus para nós, que nos livra, que nos salva e que nos liberta. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos, fujam da tua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração. Até a próxima. Fica com Deus.